A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Omega Cast. Eu sou o pastor Gidiael e estou aqui com você hoje para mais um episódio, mais um debate, mais uma etapa de conhecimento. Estão com a gente hoje o pastor Paulo, que é nosso host do Omega Cast, com as convidadas especial nesta manhã, pastor Elton. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Afinal, o Omega Cast tem por objetivo ser uma voz em meio a tantas vozes que inspire, direcione e compartilhe conhecimento das coisas do Senhor. E hoje nós temos aí um bom assunto, um mega desafio de falarmos numa vertente diferente do princípio do Jétro, né? A gente está tão imerso a falar de Jétro, mas talvez naquela visão de que Moisés falava com Deus, o moço tinha conexão banda larga no céu, mas estava precisando fazer um ajuste na conexão banda larga na terra, transferindo conhecimento e descentralizando. Talvez essa é a principal mensagem que a gente pega no primeiro momento. Mas agora, hoje, nós vamos falar da igreja no mundo de hoje e as suas 3 camadas. E aí, eu quero entregar ali pastor Paulo. Vamos lá? Vamos começar a conversa com esse moço aqui? Amém. Pastor Gidiael, pastor Elton, que honra nossa ter o Senhor com a gente, pastor. Obrigado. E eu louvo a Deus pela sua vida, e falar de um assunto como esse vai trazer muita clareza para o coração dos nossos irmãos, e um personagem muito marcante que é Jétro. O nome Jétro, ele significa abundância ou excelência, e isso sintetiza muito bem quem Jétro foi durante a sua vida. Um homem excelente que exalou ou transferiu muita coisa para Moisés, que é uma figura marcante também na vida de Jétro. Então, tenho certeza que a gente tem muito a aprender hoje e transferir essa lição, esse conhecimento para o coração de muita gente. Jétro, que por sinal, ele é uma figura marcante quando o povo, antes de sair do Egito, pelo encontro que ele tem com Moisés, e após a saída do povo do Egito, quando ele vai dar o clássico conselho a Moisés para que as cargas fossem aliviadas durante o exercício da vocação que Moisés tinha diante do povo. Então ele veio para aliviar, através do seu conhecimento, através da sua transferência, né, de conhecimento, ele veio para aliviar esse peso que estava no ombro de Moisés. Então, isso mostra o quanto que ele foi relevante na história e é até hoje, tanto que nós vamos falar sobre ele, mas hoje com uma roupagem aí voltada para a igreja. Então, pastor Elton, obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom, pastor Elton, então, são 3 camadas. Quais são essas 3 camadas que nós vamos aprofundar hoje no princípio de Jétro? Nós temos a camada de conhecimento da estrutura física e a camada espiritual, né? E nós vamos entender isso hoje nesse podcast. A pessoa de Jétro, como o pastor Paulo já estava falando, Moisés, quando saiu do Egito, já tinha acontecido as 10 pragas, e ele já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho. Então, Jétro foi levar a esposa de Moisés e os filhos dele até ele, porque Moisés tinha deixado a família dele lá para trás, porque ia passar um momento muito intenso, né, da saída do Egito. Então Jétro, como sogro de Moisés, ele foi levar a sua família, a família de Moisés, ao encontro dele novamente. E depois Jétro vendo que Moisés recebia todo o povo, resolvia todas as pendências com o povo diretamente com ele, e deu um conselho a Moisés dizendo que ele teria que dividir, colocar líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para que transferisse a responsabilidade também para outras pessoas, para que descentralizasse de Moisés, para que ele pudesse ficar aliviado na administração daquele povo. Isso aí é muito conhecido hoje, é até mesmo ensinado
faculdades de administração, em seminários, eles até fazem referência a Jetro, a Moisés, e isso é aplicado até hoje no mundo empresarial. Muito comum as pessoas saberem disso. É chamado o princípio de Jetro, não somente porque Jetro aconselhou Moisés e Moisés acatou o conselho de Jetro e começou a fazer assim. Ele dividiu em grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10 e colocou líderes, e só as coisas mais difíceis chegavam até Moisés. Eu acho que isso é um entendimento comum, muitas pessoas sabem disso, mas o que me chama a atenção, e eu chamo o princípio de Jetro, nem é bem isto. É o princípio em que Jetro encontra com Moisés, aconselha Moisés, transfere esse conhecimento, Moisés acata esse conhecimento e coloca em prática, e depois disso vem o Monte Horebe. O Monte Horebe, que desceu fogo, o monte fumegava, Deus vinha na nuvem, falava com Moisés diretamente, ninguém podia nem tocar no monte, nem os animais, senão morriam, e Moisés desceu cheio da glória e da unção do monte, ao ponto que seu rosto brilhava, e as pessoas não conseguiam olhar no seu rosto, para você ver o nível de unção e de contato com Deus que Moisés tinha. Mas com isso tudo, Deus não invalidou aquilo que Moisés tinha transferido, que Jetro tinha transferido para Moisés. Então eu creio que o conselho de Jetro para Moisés foi também um conselho de Deus, mas numa camada inferior, que é a camada do conhecimento e da gestão. Então Moisés colocou em prática aquilo, e depois a unção, aquele que é sobrenatural que veio sobre Moisés, como uma camada superior, validou aquilo que era necessário no nível terreno, no nível de gestão e conhecimento, que Moisés recebera de Jetro. Então, ao ponto de que Deus ele age em cima de um conhecimento adquirido que nós temos. Então, eu não sei se nós vamos desencadear isso mais para frente. Sim, vamos. A gente quer fazer um overview nessa etapa, então. Então, as camadas são conhecimento, ciência, digamos, uma camada. A segunda camada, aí sim, muda o mundo físico. Infraestrutura. A infraestrutura, onde as pessoas, aonde aquilo vai ser mediado, ser conectado. Sim. E a terceira camada, a unção. Sim. O conhecimento, a revelação de Deus. Elas têm uma ordem obrigatória ou não? Somos 3 camadas, resumindo: ciência, conhecimento, mundo físico e mundo espiritual. Okay. Isso existe uma ordem, ou essa ordem em algum momento pode acontecer? Mundo físico primeiro, depois o conhecimento, depois o espiritual, ou a gente pode acontecer, eu percebo que talvez a gente possa ter também uma ordem invertida. Primeiro temos a unção, nos preparamos com conhecimento, e aí com unção e conhecimento exploramos o mundo físico para cumprir, na verdade, a vontade do que Deus tem sobre o mundo espiritual. Tem a ordem requer, ou a ordem dos fatores não altera o produto? Deus, às vezes, ele não usa um método fixo para as coisas, né? Então, às vezes você tem um preparo intelectual numa faculdade, e depois que você converte, Deus usa aquilo, uma unção por cima daquilo que você já tem. Não que você vai parar de adquirir conhecimento, mas Deus vai alavancar aquilo que você já tem de conhecimento e até mesmo de estrutura, para utilizar com um propósito espiritual. Talvez um grande exemplo seja Pedro e Paulo, né? Sim. Enquanto Paulo se preparou intelectualmente para depois ter a revelação de Cristo, sim, Pedro ele teve a revelação de Cristo para depois ser preparado intelectualmente. Isso acontece diariamente, né? Nós vemos isso. Juntou conhecimento, revelação, a gente conecta a cumprir o propósito do reino, né? Então, não tem uma receita perfeita para cada um, né? Para todos, mas sim para cada um. Uns vão chegar a doutorado para depois conhecer a Cristo, outros vão conhecer a Cristo para depois chegar em doutorado. Importa que conhecer a Cristo e ter conhecimento
tem que culminar a favor do reino. Isso importa que as camadas se conectem. Isso. E às vezes um no meio termo também. Estudou mais ou menos, depois ele conhece a Cristo, ele vai continuar estudando e vice-versa. Aí isso é possível também. Porque acontece também, eu de forma geral, embora das duas formas, a ordem pode acontecer das duas formas, de forma geral eu vejo que o que chama, tudo começa no profético, né? Começa no profético, no mundo espiritual. Então há um direcionamento, como no caso de Moisés, ou um direcionamento, comissionamento. Então ele começou a fazer e logo Deus chamou Jétro para transferir um conhecimento que era necessário ele receber. Então começou primeiro com algo profético, algo direcionamento do mundo espiritual para o físico. Então Deus começou a estruturar o físico através da parte do conhecimento da infraestrutura, começou a estruturar Moisés para isso. Depois veio o tabernáculo, já começa a estrutura física, depois já veio o templo. Então Deus começa você vê, a própria criação do homem, né? Deus veio do espiritual, criou o homem do pó da terra, criou o físico, né? Depois deu conhecimento ao homem e depois deu prosseguimento. Então a ordem nem sempre segue uma linha, mas o que importa é que Deus, no propósito dele, tem esses três planos, essas três camadas que é preciso conectar. E algo muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, eu até separei um versículo aqui rápido. Enquanto o pastor Elton pesquisa ali, identifica ali, nós queremos te falar que o assunto ele é extenso, então a gente vai gravar isso em 3 etapas. Nós vamos aprofundar no primeiro momento na primeira camada, que vai chamar conhecimento, habilidade de gestão e tecnologia. E nós vamos aprofundando. E já deixamos aqui a informação que você precisará assistir outros podcasts para concluir essa série de transferência de conhecimento. Hoje o nosso Jétro transferindo conhecimento aqui é o pastor Elton. Pastor Elton, e o texto para nós mergulhar na primeira camada? Sim, está em Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. E diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então fala que não havia nenhuma planta no campo, pois nenhuma erva do campo ainda tinha brotado. Por que não tinha erva no campo e nem tinha brotado nada? Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E porque também não havia homem para lavrar a terra. Então, o homem lavrar a terra é gestão, para gerir aquilo ali. É management, como diz em inglês, né? Então, se não tem management, não tem gestão, não tem necessidade de chuva. Então, só havia um vapor. Então, o vapor, você fala de volume. O vapor é um volume. Uma chuva é outro volume de água, né, para gerar vida. Então, na nossa vida também é assim. É um princípio aqui estabelecido, né? E se não haver gestão, você vai viver só de vapor. A partir do momento que houver gestão, vai vir a chuva. Então, isso fala de organização das nossas vidas. Eu estava vendo um vídeo essa semana que o cara falou um negócio muito interessante, é que quando você se organiza, você abre espaço para Deus agir. Isso é management, isso aí é gestão. Verdade. Por quê? Porque Deus não vai ver muito recurso se você não tem... Se você intencionalmente não começa a programar as coisas, não começa a organizar a sua vida, não começa a adquirir conhecimento, mesmo porque para muitas coisas que você... de repente você recebe uma palavra profética que você vai ser isso, você ser aquilo. Então você tem que fazer, nós temos que fazer o dever de casa, cumprir da nossa camada, de estruturar e de preparar para que venha a chuva. Porque embora nós tenhamos uma palavra profética, enquanto nós não nos dispusermos a nos preparar para gerir aquilo, vamos viver só do vapor. Então a chuva não vai vir e nós temos que viver do provisório, porque o vapor é provisório. E Deus tem programado chuva abundante. Mas depois que ele criou o homem, aí ele fez chover. Aí entregou chuva brotou, e aí escalou. Aí brotou, aí o homem começou a gerir esses recursos, que a chuva vem do céu, né? Na terra, muitas coisas só vão nascer a partir do momento que há gestão aqui para que Deus envie a chuva. Senão vai ficar só no vapor. Preparar a terra, semear, organizar. E aí Deus faz chover. Exatamente. E aí vai crescer, vai escalar, vai produzir. Quem vai gerir?
Aí é a hora da camada do conhecimento e da gestão estarem aflorada na vida dos homens e mulheres que escolhem a servir a Deus nesse tempo de expansão, esse tempo de colheita que a igreja está caminhando. Deus, ele condicionaria, pelo que o senhor falou, a capacidade da gente receber com a possibilidade que a gente tem de gerir. Exatamente. Seria dessa maneira. Exatamente. Tem um salmo que a gente utiliza muito, que a gente diz assim: abra sua boca e eu encherei. Sugerindo o seguinte: você não precisa de nenhum preparo, é só você abrir a boca e Deus vai lá e enche. Sendo que se a gente faz uma exegese básica, abrir a boca é aumentar a capacidade de receber. Isso. Ou seja, aumenta a capacidade de receber, que eu preencho com tudo que você precisa. E o intuito do versículo é dizer para nós o seguinte: se vocês se prepararem mais, se vocês ampliarem mais a possibilidade, eu vou preencher. Então tem tudo a ver com o que o senhor falou, ou seja, se a gente tem capacidade de gerir determinadas coisas, o Senhor vai lá e preenche com todos os recursos necessários. É a mesma coisa, mais uma vez, o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios porque intelectualmente ele é muito preparado. Foi preparado. Ele fala idiomas, ele tem uma boa desenvoltura com as pessoas. Então isso, exatamente, isso faz com que ele torne-se alguém que tivesse essa capacidade de expandir o reino de Deus aonde o Senhor quisesse que chegasse, né? Então, é o que o Senhor falou, com habilidade para gerir, o Senhor vai lá e preenche com a capacidade que nós precisamos. E Paulo vive isso, né? Paulo vive primeiro o conhecimento, a ciência, para depois receber da unção e cumprir em terceiro o propósito do reino. Já Moisés não, recebe primeiro, recebe parte do conhecimento sim também, porque antes no Egito, mas recebe uma carga de unção, e aí junto com algum conhecimento que ele tem de Egito, mais pouco de administração e de gestão, cheio de unção, e aí precisa cumprir uma missão, e aí é onde que ele vai precisar da orientação, do conhecimento, de gerir tudo isso que Deus entregou na mão dele para não só gerir, mas como expandir. Eu vejo assim uma necessidade hoje na igreja de gerar competência, vou usar esse termo, gerar competência. Porque normalmente todo mundo acha que é competente. E a competência que eu estou falando é você relacionar ou transitar ou enxergar essa conexão necessária entre as camadas. Essa é a competência. E você vê que não é todo mundo que tem essa competência. Porque, por exemplo, nós precisamos alargar nossas tendas, vamos dizer assim. Nós precisamos refinar a nossa teologia, refinar a nossa cultura, porque muitas das vezes a nossa teologia e a nossa cultura, porque é necessário haver uma evolução. Essa evolução, ela quando você evolui teologicamente, você vai ver que você não fugiu da Bíblia. Não é a evolução da forma que você quer. É transformação, é uma evolução. É uma evolução teológica e uma evolução cultural. Porque enquanto você estiver preso, balizado dentro de um pensamento, de um paradigma de pensamento, ou de uma certa teologia, você vai ficar limitado. E isso aí é falta de competência. Então, gerar competência é você ser capaz de ir além das fronteiras teológicas e culturais suas, para que você esteja preparado. A chuva só vai vir, eu estou falando aqui agora de crescimento de ministério, especialmente. A chuva só vai vir a partir do momento que certas barreiras caírem por terra, certas cercas caírem por terra. E você que tem que tirar cercas, você que tem que buscar isso mesmo, você tem que abrir o coração e tirar as tradições, muitas das vezes, as limitações ou pensamentos retrógrados e coisas assim, porque senão você está limitando a Deus. É possível é possível a gente limitar a Deus? Sim. Não é que Deus é limitado conforme... Nós é que limitamos ele. Então, tipo assim, se você tem um copo de água, qual que é o limite? É você, a capacidade de derramar água ou o copo de conter água? Então, se um copo só tem 300 ml, só vai caber 300 ml. A partir do momento que esse copo se transformar e caber meio litro d'água, Deus vai colocar meio litro d'água. Então, essa questão que a gente tem que entender de camada é porque é necessário o conhecimento ser expansivo e a infraestrutura também ser expansiva para que você receba
proporcionalmente da parte de Deus, porque a gente acha que não, né? Não, é só orar que as coisas vão acontecendo, não. A gente tem que ser intencional na busca do conhecimento, na consolidação do conhecimento e também da infraestrutura. Entendendo diretamente proporcional, isso está ligado diretamente proporcional com o derramar da chuva de Deus. E esse mover intencional, ele é um mover profético, é pela fé. Então, nós nos movemos, preparamos, nos habilitamos para a expansão que Deus vai fazer. Quando nós estamos preparados, Ele derrama aquela unção naquele tempo e expande para que o reino aconteça. Então, é intencional, o tempo todo é intencional. Jesus criou inúmeras experiências intencionais, submetendo aqueles homens, não só eles, mas profetas de todo o tempo, submetendo eles à experiência para que eles consigam perceber e aí sim transferir. Então é intencional, eu acho que tem que ser intencional. A gente compartilhar com a igreja que é necessário ser intencional em preparar, nos habilitarmos, nos organizarmos para cada vez mais prontos assim, fomentarmos a unção, que é o que conecta tudo isso, não abrimos mão dela, porque um monte de especialistas sem unção não chega em lugar nenhum. Um monte de unção, talvez sem ordem, basta ver o que aconteceu com Moisés, estava ficando doido. E aí o reino vai ficando limitado, aí é a hora que nós limitamos a Deus. Agora eu vou te falar um mistério aqui, que é o seguinte, de mim mesmo. Por muito tempo eu fiquei esperando um comando espiritual de Deus, tipo assim, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Quando eu falar é que você vai obedecer. Depois eu passei a entender ao contrário. Eu tenho que entender que eu tenho que agir nessa camada para que depois venha um comando. Entendeu? Uhum. Então... habilitar nessa exatamente. Camada. Então eu achava, tipo assim, que não era espiritual, eu ser intencional na busca do conhecimento. Porque eu entendo hoje que eu me preparando nessa camada do conhecimento e da infraestrutura, eu estou preparando isso quando é intencional, porque se você faz isso sem saber porquê também, você não vai ligar uma coisa com a outra. Mas quando eu faço isso, quando eu faço isso para receber do céu, aí eu estou me preparando para algo grande de Deus. Porque se aí, quando a gente acha que, não, Deus não falou isso para mim ainda, então para que eu vou fazer isso? Então, faz isso agora, já com a visão profética, que Deus vai usar daquilo, vai derramar da unção sobre isso aí. Derramar sobre as nossas vidas e a gente... Então, por exemplo, você tem o quarto de Eliseu, né? O quarto de Eliseu, a mulher sunamita preparou um quarto para ele, em cima do muro, separado da sua casa. Ela colocou uma cama, que fala de descanso. Colocou uma cadeira, que fala de posição de referência. Colocou uma mesa, que é provisão, e colocou um candelabro. Você vê as camadas aí, entendeu? Qual é o papel do candelabro? O papel do candelabro é iluminar tudo. É a camada da unção. Entendeu? Mas a unção estava sob a provisão, que é a mesa, sob a cadeira dele, que é tomar uma posição, se posicionar. Tomada de posição. E a cama, que é o descanso. Entendeu? Que descanso é isso? O descanso está ligado a você não fazer coisas que não estão alinhadas com o alinhamento estratégico que você tem. Então você tem que descansar. Às vezes você fica lutando tanto no dia a dia com picuinha, com coisa que tem pouco valor, você faz coisa que não agrega valor. Então o descanso é questão de centralidade, direcionamento, entendeu? Porque na verdade quando você está no centro da vontade de Deus, o descanso não está relacionado a você não fazer nada, não é isso. É descanso de guerras desnecessárias. Porque muitas vezes o diabo quer inventar uma guerra para você, que essa guerra não existe. Não tem nada a convicção que você está alinhado com o céu. Você vai entrar numa guerra que não existe ou não é sua? Exatamente. Tá entendendo? Tem duas coisas que atrapalham muito o propósito que a pessoa tem que viver. Primeiro é guerrear guerras que não são delas. Exatamente. E segundo é ter sucesso onde Deus não ordenou. Exatamente. São duas coisas que acabam com a vida. E esse aí é a cama. A cadeira, se você tomar a sua posição. Você se posicionar para o que Deus quer que você quer fazer. A mesa é a provisão para acontecer, a infraestrutura. Entendeu? E o candelabro é o que valida tudo. É unção. Exatamente. Ali liga tudo. O senhor tocou num ponto em relação a esperar Deus dar um comando. Tem muita relação do ação e reação do céu. A maioria das coisas que o céu faz é em reação ao que nós fazemos. Por exemplo, quando Deus fala assim, clama a mim, ele pede de nós uma ação. A iniciativa é nossa. Responder-te-ei. Ele fala para Moisés assim, estenda o cajado, quando ele põe a mão no mar, o mar se abre.
Ou seja, a ação de Moisés, estender cajado, pôr a mão. Reação de Deus, o mar se abrir. Quando Moisés clama, aí ele diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar. Ou seja, marchar é uma ação do homem. Aí Deus fala assim, vede o grande livramento. Aí vem a reação de Deus. A maioria das coisas, elas funcionam dessa maneira. Por exemplo, batei e batei. Ação do homem. Abrir-se-vos-á. Isso. Reação de Deus. Então, a gente precisa ter mais essas iniciativas proféticas, essas intenções proféticas. Caso não, é muita unção, como o pastor Jadiel falou, porém estagnado. Porque nunca anda sem nenhum tipo de O problema é que intenção. muitas das vezes as pessoas desconectam. Isso aí não é espiritual, não. Então você está na igreja, não, vamos agora fazer o espiritual. Você está na sua casa, você está sendo mais espiritual na igreja. Você no seu trabalho, nós temos que entender o seguinte, que tudo é Deus. Tudo é de Deus. Quando você entende que a sua vida, tudo que você faz é um ministério, é um propósito de Deus, porque nós colocamos muito, no Novo Testamento tem a igreja, e a igreja é assim, você tem que vestir um terno e a gravata, aí quando você tem lá no púlpito, aí Deus está lá no púlpito, aí lá tem a arca, e você começa a achar que a igreja é o templo de Salomão, e não é, entendeu? Você começa a achar que validar uma certa liturgia, e você quer ficar só naquela camada que Deus está te chamando, que você entender que tem uma camada do conhecimento, tem a camada da infraestrutura. Por que muitos ministérios não crescem? Porque eles só ficam na camada de cima esperando o comando de Deus. Não é que a camada de cima, né? Eles ficam só voltados para o sobrenatural e ele esquece a parte de gerir. Então Deus demora ou ele fica vivendo de vapor. Então fica estagnado, não tem capacidade de escalar. Isso, entendeu? Acho que a grande negócio da visão é ter a unção, fundamental, ter o conhecimento, fundamental, e ter a questão do mundo físico é fundamental. Mas quem liga tudo isso é a unção. Mas nós podemos limitar, às vezes, a unção para a expansão. E muitas pessoas sentem culpa, sabia? Já conversei com um amigo meu uma vez que ele se sentiu culpado de estar correndo atrás de conhecimento ou expandir as suas finanças. Eu acho que é até um preconceito. Aí eu falei com ele, não, você tem que fazer isso, porque depois que você fizer isso, você vai ver até que o lado ministerial vai melhorar. Exatamente. Porque senão você vai ficar nesse limbo o resto da vida. Então é necessário... As pessoas tinham aquele preconceito antigo de que a letra matava. Então, todo apreço ao conhecimento parecia ser uma coisa demonizada. A nossa primeira faculdade teológica no Brasil, ela não é uma faculdade muito antiga, é uma faculdade recente. Sendo que a gente precisa entender o seguinte, que o cristianismo é a única religião onde o conhecimento faz parte do processo. Sim. A Bíblia diz isso, conhecereis a verdade vos libertará. O povo perece porque lhe falta o conhecimento. O próprio Jesus se apresenta como sendo a verdade, o verbo que se fez carne. Então, o conhecimento... No cristianismo ele faz parte, não existe um momento da nossa caminhada cristã que Deus vai falar assim, ó, daqui para lá você não pode aprender mais. Então, assim, o que sabemos é o que ele nos revelou, mas o que ele nos revelou é o que ele quer que a gente saiba. Eu só queria falar um pouco agora sobre... E o tempo inteiro, Jesus ensinando, transferindo conhecimento, para que conhecimento gerasse as experiências, e a unção do que determinou sobre eles, e a palavra profética expandiu o reino de Deus sobre a terra. Deixa eu só falar um pouco agora sobre a questão de protocolo. Na hora de você tanto adquirir o conhecimento quanto aplicar o conhecimento ou preparar a infraestrutura, nós temos que entender que existe um negócio chamado protocolo. Mas, pastor Elton, esse assunto é mais longo, talvez a gente vá falar. Agora nós estamos, então... finalizando a primeira etapa, que é o primeiro insight sobre a primeira camada que nós abordamos hoje, o conhecimento. Pastor Paulo, deixa um convite para quem vai continuar nos acompanhando na próxima edição. Continua com a gente, porque agora a gente tem o episódio 2, vai ser tão interessante quanto esse e muito proveitoso para a sua vida. Então, continua com a gente. Deus abençoe.